Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Aqui é o canal História e Cristianismo, mas também a todas as redes que nós temos aí no Facebook, Instagram, em todas as redes que refletem aí no domingo à noite sobre o Evangelho do dia. Para a reflexão de hoje, eu vou utilizar aí também as reflexões do padre italiano chamado Alberto Maggi, que vai aí jogar luzes nesse Evangelho de hoje, que é de Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19, embora nós vamos aí esticá-lo até o versículo 20. O que a comunidade de Mateus nos relata da sua experiência com Jesus nesse episódio de hoje. Então vamos aqui fazendo a leitura de hoje, e vamos fazer a pequena reflexão utilizando os textos, né, do Alberto Maggi, um grande biblista. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: Quem diz os homens ser o filho do homem? Aqui dois pontos são importantes nessa reflexão. Na verdade, três pontos. Primeiro, para entender esse evangelho de hoje, nós temos que entender o que está escrito antes do versículo 5 ao 12. Jesus diz aos discípulos para se afastarem do fermento dos fariseus e dos saduceus. Fermento aqui como doutrina. E aqui então Jesus tira os discípulos do território de influência judaica e leva esses discípulos até Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade em homenagem ao César, ao imperador romano. Filipe era um dos filhos do Herodes o Grande e que tinha esse território, e esse território é pagão. Esse território era gentílico, não tinha influência judaica. Inclusive, nesse território, o imperador era considerado uma divindade, um deus, só para você ter importância desse território. Então, Jesus tira os discípulos da influência do território judaico para referendar o que está escrito antes, que os apóstolos dele deveriam evitar a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Um outro ponto importante, isso nós temos que guardar para entender esse evangelho de hoje, está no fato de que Cesareia de Filipe era uma cidade em construção, era um canteiro de obras. Tinha 30 anos que essa cidade estava sendo construída. Fique atenta, cidade que está em construção, pedra, rocha, o Evangelho vai dizer muito disso hoje, tá? Isso é um ponto importante para entendermos esse episódio aqui de Cesareia de Filipe. Outro ponto importante para entender o porquê que o evangelista faz questão de citar um aspecto geográfico da cidade é porque a cidade de Cesareia de Filipe era a nascente do Rio Jordão. No mundo antigo, no mundo que Jesus vivia, no mundo judaico, acreditava que na nascente do Rio Jordão estaria abaixo da nascente uma caverna que era onde os mortos viviam. Nós chamamos isso aí no grego de Hades. Aí no hebraico nós chamamos de Sheol. Então todos aqueles que morriam iam para essa caverna, que um dos lugares que entravam para esse mundo dos mortos era abaixo aí da nascente do Rio Jordão. Fique atento também que isso é importante para a gente entender o evangelho de hoje, tá? Então esses pontos. Primeiro, afastar do fermento da doutrina dos saduceus e dos fariseus. Segundo, uma cidade em construção. Terceiro ponto importante aqui, a questão que a nascente do Rio Jordão era aí a entrada do mundo dos mortos. Esses três pontos são importantes para entender o evangelho de hoje. Então Jesus pergunta: quem diz os homens ser o filho do homem? Veja bem aqui que tem dois nomes, homens e homens. Existe aqui, na verdade, um eliminando o outro, um sendo contraditório ao outro. Na Bíblia, quando a gente lê a palavra homem, é tudo aquilo que é pejorativo, negativo, a limitação humana, o pecado humano. E então quem diz, né, ou dizem aí os homens, né, esse aspecto negativo da humanidade, ser o filho do homem. Jesus se autodenominava filho do homem. Filho do homem quer dizer aquele que é pleno do espírito, diferente de apenas homem limitado. Quando o homem ele tem discernimento e a capacidade para amar, ele é usado aqui na Bíblia como filho do homem. É o caso de Jesus. Então Jesus é aquele que tem discernimento e a capacidade de amar, aqui diferente desses que são apenas homens que precisam se transformar também em filhos do homem. Além de ser também um termo do mundo antigo, Jesus assume a sua limitação humana, por um lado, mas por outro lado, como filho de Deus. Tá? E aí vem a resposta dada, ele faz a pergunta para todos, tá? Mas quem vai responder, aí primeiro são eles,
Todos, mas depois o Pedro vai fazer a sua profissão de fé. Vai dizer, uns afirma que é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, um dos profetas. Olha que importante. Segundo também a mentalidade da época, os mártires, eles voltavam à vida. Por isso que fala de João Batista. Segundo ponto, o Elias era aquele que viria para, na verdade, ele reencarnaria para poder anunciar um novo Messias. E terceiro aqui, o Jeremias, que segundo a tradição judaica, ele foi apedrejado por criticar o templo, mas que Deus, é uma tradição oral, tá? Essa é uma tradição oral, diz o padre Alberto Maggi, que Deus transformou ele numa pedra, olha aí, de novo a pedra, e salvou o Jeremias. Mas de qualquer forma aqui, as três respostas que são respostas decepcionantes. Porque nós estamos aqui no Evangelho de Mateus, lá pelos anos 80, 85, final do século I. A comunidade ela já está se configurando, se formando. E muitos cristãos, ou muitos judeus cristãos, porque Mateus escreve sobretudo para os judeus, ainda não entenderam Jesus. Ainda não entenderam Jesus. Então, para muitos desses judeus cristãos, Jesus era um João Batista, ou era o próprio Elias, ou era aí até mesmo o Jeremias. Então, ou seja, a comunidade que está nascendo ainda está confusa em relação a Jesus Cristo. Olha a falta de discernimento e também, quer dizer, a evangelização não está eficaz, não está conseguindo explicar quem é Jesus Cristo. E veja bem, os três estão mortos. João Batista, Elias e também a figura do Jeremias. Estão mortos. Em outras palavras, esses que estão mortos representam a tradição, o fermento dos fariseus. Em outras palavras, ainda a mentalidade judaica está muito presente na comunidade de Mateus. E há uma decepção em relação a isso. E aí então Jesus agora faz aquela pergunta, né, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí nesse momento é o Pedro que toma a frente da reflexão e vai dizer então, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou sangue que te revelaram isto, mas meu Pai que está nos céus. Aqui alguns pontos importantes. Primeiro ponto importante, na mentalidade antiga, o Messias ele era o filho de Davi. O filho de Davi. Todo Messias é o filho de Davi. Só que Davi construiu, ele foi aquele Messias que unificou as 12 tribos através da violência, inclusive com expansão. O filho dele, inclusive Salomão, vai continuar com essa mesma violência. Portanto, o Messias aqui ele é caracterizado como um homem violento, como aquele que une através da violência. E eles queriam que o Messias agora, que viesse, né, o novo Messias, pudesse, através da violência, libertar Israel desse mundo romano, dessa mentalidade. O Pedro é o único que agora diz, nessa profissão de fé, que Jesus é o Messias. Olha que coisa interessante. Ele é o Messias, mas o Filho de Deus vivo. Logicamente que a tradução do Evangelho de Mateus está em grego, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Pedro, mesmo sendo judeu, mesmo sendo uma pessoa simples, ele reconhece em Jesus essa figura do Messias, do Cristo, mas não filho de Davi. Não da violência de Davi, mas filho do Deus vivo. A palavra aqui, Deus vivo, não é bem traduzida. A questão aqui seria muito mais o Deus que faz viver. O Deus da vida, o Deus que dá vida. Portanto, Jesus é o Filho do Deus que promove a vida, que dá a vida. Aquele que criou a vida e que faz a vida emanar. Isso é um ponto importante para entender a comunidade que vai nascer. Esse é um ponto fundamental nessa fé professada aqui pelo Pedro. E por isso, por ser um homem simples, Jesus vê que não é o Pedro que responde, mas o próprio Deus que dá essa sabedoria nesse momento para o Pedro. E é interessante, por isso que Jesus chama ele de bem-aventurado. E vamos lembrar aqui que é no Evangelho de Mateus que vem as bem-aventuranças. Bem-aventurados puros de coração. Pedro é um puro de coração, que reconhece a Deus na sua simplicidade. Por quê? Nós já vimos isso no Evangelho também de Mateus. Porque Deus esconde essas coisas aos sábios e revela aos pequenos, aqueles que são puros de coração. Por isso que Cristo reconhece aqui o Pedro como bem-aventurado. Mas entre aspas, olha como é que ele fala assim, ó, Simão, filho de Jonas. Por que Jesus chama Pedro filho de Jonas? Porque no Antigo Testamento, Jonas foi o único profeta que vai no caminho contrário de Deus.
Deus pede para que o Jonas vá até Nínive avisar que se ele se convertesse, Deus salvaria a cidade. E Nínive está no Oriente, o Jonas toma o barco para o Ocidente. Então Jonas não obedece a Deus. Qual era a intenção do Jonas? Já que eles são pagãos, que todos eles morram. Veja, Jonas, pagão, nós estamos na Cesareia dos pagãos. E aqui então, mas depois, logicamente, que o Jonas vai se converter, a exemplo do Pedro. O Pedro também é aquele que vai querer possuir Jesus para ele, é aquele que vai negar Jesus Cristo, ele é filho de Jonas, ele faz tudo o contrário, mas como Deus revela para ele, dá sabedoria para ele porque ele é puro, ele vai se constituir depois aí como um dos responsáveis pela comunidade, vamos ver isso aqui na frente agora, tá? E então, também eu digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aqui tem traduções que são equivocadas. Veja bem que a palavra aqui, Pedro e pedra são usados. Petrus e Petras. Tá? A palavra Pedro, traduzido aí, é uma palavra feminina, né, de pedra. A pedra é uma pedra mesmo que você arremessa, que você constrói, é um tijolo, uma espécie de tijolo. Então tu és o tijolo, e sobre essa pedra, não sobre Pedro, isso que é interessante. Sobre essa pedra quer dizer, pedra no sentido de rocha, aqui tá, no sentido de rocha, na Bíblia significa a rocha é a fé em Deus, ou às vezes o próprio Deus. Por isso que Jesus lembra, também no Evangelho de Mateus, que nós devemos construir nossa casa numa rocha e não na areia. A fé em Deus. Isso é um ponto muito importante para entender aqui. Então, ou seja, Pedro é um tijolo, é o primeiro tijolo que vai se construir uma comunidade cristã assentado na fé em Deus, nessa fé em Deus. Mas a essência dessa comunidade que está se construindo nessa rocha, né, que é a fé em Deus, é justamente reconhecer que Deus é o Deus da vida e não Deus do morto. Lembra do Rio Jordão que eu falei? Que é a entrada para os mortos? Tá? Então, ou seja, a base da igreja que está nascendo é uma igreja que anuncia o Deus da vida e não Deus que promove a morte, a injustiça, mas é um Deus que promove a justiça, a misericórdia, a fraternidade, a vida. É isso que está dizendo. Portanto, a pedra que Deus está constituindo na igreja não é Pedro, senão nossa fé seria em Pedro e não em Jesus Cristo. A fé, a igreja que está sendo constituída é na rocha chamada Jesus, que nós vamos ler depois como sendo a pedra angular. Pedro é o primeiro tijolo. Por que Pedro é o primeiro tijolo? Porque Pedro foi iluminado por Deus para reconhecer que Jesus não é o Deus violento, não é o filho de Davi, mas é o filho do Deus vivo, o Deus que traz a justiça, a paz, a misericórdia. Essa é a questão importante. E as portas, não do inferno, a tradução do inferno, Hades, texto grego, Hades, morada dos mortos, Rio Jordão que eu falei para vocês, nunca prevalecerão sobre elas. Então não é um inferno no sentido de um lugar específico, quer dizer que a morte nunca vai estar vitoriosa frente a essa igreja que tem um Deus que promove a vida. Por mais dificuldades que nós tenhamos, por mais injustiças que o mundo tem, sempre a igreja vai defender a justiça, ou tem que defender a justiça, tem que defender a vida em todos os seus segmentos. Essa é a fala aqui da comunidade de Mateus. E eu darei as chaves do reino dos céus. Logicamente que Mateus ele não fala reino de Deus, porque ele é judeu, não pode falar. E o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Veja bem, o que é chave? No mundo antigo, aqueles que tinham a chave do palácio, a chave da cidade, ele era responsável por proteger as outras pessoas, dar a vida pelas outras pessoas. Então Jesus está dizendo, você será o responsável por essa comunidade, você tem que dar a vida por essa comunidade, Pedro. Porque você reconheceu em mim o Filho do Deus que dá vida, não o filho de Davi. E é engraçado, veja bem, que não é a chave para abrir, porque a função da chave é abrir, mas a chave para ligar. A palavra ligar está ligada à questão de doutrina. Pedro, então, é o responsável por levar essa doutrina para frente, porque ele é o primeiro a reconhecer Jesus como Filho do Deus vivo. Então você é responsável por levar essa doutrina adiante, não a doutrina dos fariseus, dos saduceus, da violência, mas aqui da vida, da fraternidade, da partilha. É isso que você vai ter que levar para frente.
É, e aí termina aqui essa questão basicamente, mas aqui o versículo 20 eu queria terminar aqui. Em seguida, severamente proibiu os discípulos de falar a alguém que ele era o Cristo, o Messias. Por quê? Porque a visão de Messias era essa visão violenta. E Jesus não é esse Messias. Jesus é o Messias, mas no sentido aqui de filho do Deus vivo. Então, ou seja, todo esse evangelho de hoje é para dizer que Deus é o Deus da vida, que Cristo é aquele que traz a vida. Então, se você... e essa pergunta, ela continua para nós hoje. Quem é Jesus Cristo para você? Então, seja, quem é Jesus para nós? Se nós fugirmos dessa dimensão do Deus da vida, do Deus que traz a vida, nós estamos distante do Deus verdadeiro. Se nós temos na nossa cabeça que Deus é violento, promove a violência, executa a violência, nós estamos muito mais próximos do fermento dos fariseus. Por isso que eu falei que deveria começar ali. E outra coisa importante, reino dos céus na época de Jesus não é depois da morte. Reino dos céus significa o governo de Deus. A igreja ela é governada por Deus e o primeiro tijolinho dessa igreja governada por Deus na terra foi o Pedro que reconheceu Deus como Deus da vida, o Deus vivente, o Deus que traz a vida em todas as dimensões. Trazer vida não é só, lógico, a vida biológica também, ela é a primeira, mas trazer vida é justamente ser justo, ser fraterno, ser solidário, partilhar, compartilhar com o sofrimento do outro para libertá-lo aí das injustiças ou do sofrimento. Esse é o Deus de Jesus Cristo. Esse é o Deus verdadeiro. Espero que tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e boa semana a todos e todas.